Hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, Fabi. Olá. Chegando bem o som, imagem. Sempre lembrando, né? A imagem, que quero dizer, se é a clareza da imagem, né? Enfim, porque o resto não dá para mudar mais, tá? Vamos lá. Como levar? Não tô de pijama, tudo ok, maravilha, ó. Ó a camiseta hoje, ó, tá? Não é pijama, também não é gravatinha hoje. Tá bem? Bueno, vamos deixando então chegar a galera, vamos chegando aí pro fundo da sala, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de espanhol nesta próxima hora da quarta-feira. Nada melhor que uma quarta-feira, uma aulinha de espanhol à noite, né? Para dar aquela animada, estamos chegando no meio da semana, então para dar aquele gás rumo ao finalzinho da semana. Bem? Bueno, nós vamos nossa aula de hoje, tá? Nós vamos falar de ação, que é um assunto extremamente importante, relevante, tá? Para as nossas pretensões nas provas vestibulares. Lembre-se que sim ou sim, pelo menos uma questão. Lembre-se que naquela projeção que a gente faz de 16 a 18 de interpretação de texto, mas sempre tem ali as demais 7 a 9 questões de gramática, tem pelo menos duas questões vinculadas à acentuação, tá? E a acentuação, ela sempre vai ser, o que vai ser pedido para vocês, sempre é com relação às regras de acentuação no espanhol, tá? Como é que aparece isso para vocês na prova? Tá? Invariavelmente, as questões de acentuação, elas, primeiro, para a gente fazer uma questão de acentuação, há duas maneiras. Ou a gente mostra a palavra acentuada corretamente e a gente pede para vocês dizerem por que ela está sendo acentuada, ou pedir para que acentue ela corretamente. Bom, a segunda questão, a segunda parte, né, eu pedir para que você acentuem corretamente uma palavra, fica meio difícil porque precisaria alguém pronunciar essa palavra, para que vocês possam saber pelo menos qual a sílaba tônica, e então poder saber se acentua ou não. Então, como isso no vestibular não acontece, aliás, né, não há nenhuma chance, pelo amor de Deus, sem verbalizações, né, nem nada, só a única possibilidade de fazer uma questão sobre acentuação é pegando a palavra, mostrando para vocês e pedindo para que vocês apliquem nela a regra, ou seja, justifiquem a acentuação. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha então nas regras de acentuação. Tá? As regras de acentuação, elas têm 4 regras gerais. Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minuto. Já volto aqui, só um minutinho. Desculpa, pessoal, vamos lá então, retornando, tá? Regras básicas de acentuação, então. Nós, assim como no português, nós classificamos as palavras conforme a sílaba tônica, né? Ou seja, no português nós temos as proparoxítonas, nós temos as paroxítonas e as oxítonas. No espanhol nós temos essas três modalidades, perdão, mas tem uma quarta ainda, né? A quarta é pela qual a gente vai começar. Tá? Vou apresentar para vocês, então, começando pelas sobresdrújulas. Esse palavrão mesmo, tá? Não se assustem, tá? Tudo que estiver aqui vai para slides e vai estar no nosso grupo. Então, logo termine a aula, mais tardar amanhã de manhã, tá bem?
Sobresdrúculas. Quais são as sobresdrúculas? Coisas que nós... essa é uma espécie de palavra que nós não temos no português. Ela tem a sílaba tônica antes da antepenúltima sílaba, tá? Ou seja, ela tem... A gente pega a proparoxítona e olha para trás. Se a sílaba tônica estiver lá atrás, ela é uma sobresdrúcula. Pode ser uma, duas, três, enfim, quantas sílabas forem. Estando antes da antepenúltima sílaba, ou seja, a sílaba tônica sendo, nós obrigatoriamente acentuamos. Quais? Acentuamos todas. Sendo sobresdrúcula, a gente acentua onde cair a tônica. Tá? E como exemplo disso, vocês verão verbos conjugados, na verdade, conectados a pronomes complementos e pronomes pessoais. Como exemplo aqui, cómpreselo. Olha aqui, ó, onde é que está a nossa sílaba tônica, cómpreselo. Onde aqui está o verbo e aqui dois pronomes juntos. A outra dígamelo. Olha aqui a sílaba tônica, aqui está o verbo nesse primeiro e aqui outros dois pronomes juntos. Tá? Então, sempre vai aparecer para vocês identificando palavras dessa natureza, sendo verbos vinculados a pronomes pessoais, pronomes complementos, tudo junto, formando uma palavra só, serão sobresdrúculas e pode cravar a acentuação. Tá bem? Bueno, a segunda regrinha básica, tá, da acentuação envolve as chamadas esdrúxulas, que são as nossas proparox, né? As proparoxítonas, famosas proparoxítonas. O que são proparoxítonas, né? Ou as esdrúxulas, no caso? São aquelas que têm a sílaba tônica na sua antepenúltima sílaba. Ou seja, palavras como público, rápido, helicóptero, todas elas, assim como no português, são acentuadas, no espanhol também. Então, como eu acabei de falar para vocês, spoiler, assim como no português também, todas esdrúxulas são acentuadas. Tá bem? Público, rápido, helicóptero, enfim. Certo? Bueno. Terceira regrinha, aí eu gosto de fazer uma vinculação com a quarta. Mas vamos falar na terceira então, que são as chamadas palavras graves ou ainda llanas, tá? Que são as nossas famosas paroxítonas, as parox, tá? Quais são as paroxítonas? Vamos lá refrescar a memória ali do português. As paroxítonas, no nosso caso do espanhol, graves ou llanas, são aquelas que têm a penúltima sílaba como a sílaba tônica, aquela mais forte. Tá? E no espanhol, a regrinha muda um pouco do português. No espanhol, nós vamos acentuar as graves e llanas. Primeiro, elas têm que terminar sim ou sim em consoantes. Tá? São palavras que só podem terminar em consoantes. Menos N e menos S. Qualquer consoante menos NS. Vamos aos exemplos. Palavra fácil. Olha aqui, ó, em L, a minha sílaba tônica está aqui, ó, na minha penúltima. Outra, contrário de fácil. Difícil. De novo, minha penúltima sílaba terminando em L.
Outra terceira aqui, ó, para não dizer que eu sou fixo no, né, vidrado em L. Vamos lá, ali, ó. Caráter, né? Olha aqui, ó. Terminou em R, a sílaba tônica é a penúltima. Tá certo? Então, grave-se já nas consoantes menos N e menos S. E chegamos à última das regrinhas básicas, tá, da acentuação, que envolve as chamadas palavras agudas. Quais são as palavras agudas? Agudas são as nossas famosas oxítonas. E trazendo a nossa memória o português, oxítonas são todas aquelas palavras que possuem a sílaba tônica na sua última sílaba. E as agudas, elas são acentuadas. Lembram das paroxítonas? São acentuadas as consoantes, né? Pois aqui nas agudas serão acentuadas aquelas que terminarem em vogais, tá? Só que também lembram que lá as palavras terminadas em N e S, elas não são acentuadas, pois aqui são acentuadas todas aquelas oxítonas terminadas em N e S. E para dar um macetezinho para vocês, porque daqui a pouco é fácil, olha lá, ó, sobre esdrúxulas, todas acentuadas. Esdrúxulas, todas acentuadas, passa a régua. Agora olha ali as paroxítonas, tem que ficar decorando consoante N, S, não é N, não é S. Faz o seguinte, ó, vem nas oxítonas, e para quem não tem ainda devoção a um santo ou uma santa, se apegue pelo menos até a data do vestibular, até a prova de espanhol, se apegue a uma santa, ó, que é a Santa Nossa Senhora das Vogais. Ou seja, olha aqui, ó, agudas que terminam em N, em S e vogais, elas são acentuadas. Então lembrem-se, Nossa Senhora das Vogais acentua a oxítona, tá? E lembrem-se, tudo que a oxítona quer, a paroxítona não quer. Ou seja, tem N aqui, lá não tem. Tem S aqui, lá não tem. Tem vogal aqui, lá tem consoante. Então, olha aqui, ó, macetezinho para decorar, tá? Pelo menos as regrinhas básicas. Certo? Alguém entendido? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Vou encarar o silêncio como um sim. Quem cala consente. Vamos lá. Bueno, essas são as 4 regras básicas da acentuação. Agora, então, vamos para aqueles detalhes. Não chegam a ser exceções à regra, mas são detalhezinhos que são muito importantes. O primeiro deles, que vocês têm que sempre ter em mente, é que, quanto à questão dos monossílabos, o que são os monossílabos? O próprio nome já diz, mono, sílabos, não preciso, né, traduzir, então possuem uma sílaba. Essas palavras que possuem uma sílaba, não são acentuadas. Não se acentua monossílabo, via de regra. Tá? Vejam que eu não falei nunca, né? O sempre e o nunca são, olha, bem complicadas de ser utilizadas, são muito definitivas. Neste caso, então, seria um desastre. Ó. Por quê? Monossílabos não são acentuados via de regra. Aqui palavras como o número 3, ele não tem acento. Olha aqui, ó, a gente estava falando em Nossa Senhora das Vogais, olha aqui, ó, Dios, né? Não é acento, não tem acento. Então, vejam bem, monossílabos eles não são acentados.
porém. Há alguns vocábulos no espanhol que eles pedem diferença. E a diferença é dada através do acento. Por isso, os monossílabos, alguns sofrem o que a gente chama de acentuação diacrítica. A acentuação diacrítica, ela também é chamada de acentuação diferencial. Tá? Em algumas gramáticas ela é tratada como acentuação diferencial. Como o próprio nome sugere, ela serve para diferenciar vocábulos. A acentuação diacrítica só serve para dizer: este é isto, aquele é aquilo. Vamos aos exemplos. Por um exemplo, palavras que se escrevem da mesma forma e se pronunciam da mesma forma no espanhol, porém têm conceitos diferentes. Os mais clássicos, né? Ele, de terceira pessoa, é acentuado. É diferente do ele do artigo definido masculino, que não leva acento. Notem o segundo aqui, ó, o tu, segunda pessoa do singular, ele é diferente do tu sem acento. Vamos ver logo a seguir nos próximos capítulos. O tu é o teu, tua, é o pronome possessivo, né? Tu casa, tu coche, tu padre, tu madre. E o tu. A mesma coisa, olha aqui, ó. O mi com acento é mim, né? Primeira pessoa na língua indígena, né? Mim. Assim como o sem acento é o mim. É o meu, minha, tem de novo. É o pronome possessivo. E, sobretudo, vocês têm na apostila de vocês, no material de vocês, tem uma relação completa de todos os vocábulos que levam, que são, vamos dizer, que sofrem a ação dessa acentuação diacrítica. Tá? Peço atenção especial para esses três e para mais um. E esse um, então, é fundamental saber a diferença. Olha aqui, ó. O si com acento é sim, contrário de não. E o si sem acento é aquela partícula do condicional, se. Se está lloviendo, não vou a salir. Se está chovendo, não vou sair. Se estudio, aprovar. Né? Se eu estudo, vou aprovar. Tá? Então, vejam que um acento transforma uma afirmação numa condição ou uma condição numa afirmação. E isso, essa troca, no momento que vocês estão interpretando um texto, uma ideia, um contexto, pode ser fatal, esse equívoco. Tá? Então, muita atenção para isso aqui. E eu acredito, se eu não estou enganado também, que na apostila tem alguma coisa disso aqui, porque, como eu falei para vocês, não vai ser pedido para dizer qual é a sílaba tônica de tal palavra e vocês acentuar corretamente. Agora, isso aqui sim, a diacrítica pode ser solicitado sim. Por exemplo, se eu quiser, vai botar assim, a palavra pode aparecer assim, e dizer para vocês, eu quero o contrário de não. Tem que acentuar ou não tem que acentuar? Isso pode ser feito. Mas vejam que é um universo bem escasso de palavras. Vocês têm a relação na apostila, como eu falei para vocês. E aqui, então, nós vamos também, nos slides que vou colocar depois, nós vamos depurar, vamos colocar aqueles que têm a maior incidência de presença, tá, nas provas. Não que vocês tenham que esquecer os demais. Uma concentrada a mais nesses que nós vamos colocar ali nos slides e em exercícios, tá bom? Dúvidas até aqui? Tudo certinho, bonitinho? Maravilha. Tá perto dos acentos? Não está.
Olha só. Outra coisinha. Perguntas. E é assim mesmo. Ó, perguntas. A gente troca o R com o E. Bom, toda vez que no espanhol a gente faz alguma pergunta, a gente utiliza, para começar essa pergunta, a gente utiliza pronomes, né? Os pronomes relativos que se transformam em interrogativos. Por alguns como qual, quando, vou botar aqui na separar, donde, quanto, tá? E detalhe, todo pronome utilizado na pergunta deve sim ou sim ser acentuado. Tá? Então vou botar aqui, utilizados nas perguntas, todos acentuados, sempre. E agora vou utilizar uma das palavras que eu não gosto, que é o sempre, que é o definitivo, mas nesse caso ela se aplica ao sempre. Tá? Por exemplo, olha aqui, ó, o qual vai acentuado, quando, quanto, donde. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Vai acentuado. ¿Dónde está mi lápiz? Vai acentuado. ¿Cuánto cuesta ese celular? Vai acentuado. ¿Cuándo van a ser las pruebas? Vai acentuado. Outro aqui, ó. Outros dois clássicos também. Como? Como estás? Né? E o nosso famoso que acentuado, que é aquele cara em que a gente tem que, sempre que a gente pensa no português em o que é isso? O que queres comer hoje? A gente pensa nesse que queres comer? Que estás haciendo, né? Que estás fazendo? Então, que passa, né? O olá, que tal? Esse que tal, ele vai acentuado, porque ele está perguntando, né? Ele está dizendo, olá, que tal? Está perguntando, né? E aí, qual é? Tá? Então, esse que vai acentuado. Vejam que em frases em que não são perguntas, eles perdem o acento. O que, por exemplo, eu vou a comer lo que eu quiera. Ou seja, eu vou comer o que eu quiser. E aí o que perde o acento. A mesma coisa eu como. Como não do verbo comer, como realmente, como pronome. Chega lá e digo assim, tanto José como Juan são nomes próprios. Ou seja, tanto Juan quanto ou como José são nomes próprios. Tá? Então vejam, nós temos essa questão. E vejam bem, olha aqui, ó, nós temos um monossílabo, nós temos aqui ó, uma paroxítona terminada em O. Então, ou seja, nas perguntas, eles não seguem aquelas regras, aquelas 4 regrinhas básicas. Tá bem? Até aqui tudo tranquilo? Tudo belezinha? Vamos tocar ficha então. Outras palavras, então, que também merecem uma atenção especial. Advérbios de modo, né, ou seja, todas as palavras que terminam com o sufixo mente, essas camaradas aqui, ó, elas mantêm acento da palavra original.
Bassor, o que é isso? Como assim? Não entendi. Vamos lá então. O que quer dizer com isso? Olhem a palavra. A gente viu já, ó. Opa, faltou ir, professor. Você não sabe escrever português, quer ensinar espanhol. Fácil. Fácil leva acento, né? É uma paroxítona terminada em consoante, que não é N, não é S. Fácil. Bueno, fácil tem acento. E se eu quiser escrever facilmente? No português desaparece o acento. No espanhol, mantém o acento lá no A, ó. Fácil tem acento. Facilmente vai manter no A. Agora vejam bem, ou vejam não, ouçam melhor ainda. Olha aqui o que eu estou dizendo, facilmente. O acento aqui, ele não prejudica, ele não altera ele não altera a pronúncia, ele não altera a sílaba tônica, que é no mente, né? Ele não altera nada disso. Ele apenas serve como um acento. Manter para mostrar qual é o termo original e o que derivou dele, ou seja, o advérbio que deriva do termo original. Tá bem? Isso também vai acontecer, por exemplo, ó. Pública. Pública. Se eu quiser dizer publicamente, quase não termino quase. Publicamente, olha aqui, ó, pública tem acento, publicamente, logo vai ser mantido aqui. Vejam, desculpa, ouçam novamente que publicamente mantém a sílaba tônica no men, não altera a pronúncia, mas na questão acento, sim. Bem? Bueno. Aí alguém vai dizer, pô, mas esses castilhanos só para complicar, né? Vamos tomar uma dose de água enquanto alguém pensa se tem alguma dúvida. Sim? Vamos lá. Ninguém com dúvida? Maravilha. Elas com certeza em algum momento nos exercícios aparecerão. Bom, vamos falar agora de um camarada que a gente conhece também do português. O hiato. O que é o hiato? O hiato é quando ocorre o encontro de duas vogais fortes na mesma palavra, porém, quando há separação dessas duas vogais fortes. Vamos lá para o quadro. O que é vogal forte? No espanhol isso não altera. Antes da gente seguir com o hiato, a gente precisa saber dois conceitos. Vocal fuerte. Las vocales fuertes, ou seja, as vogais fortes, elas são três. A, E e O. Las semivocales ou vocales débiles, lembrando que débil, né, é uma palavra que significa fraco em espanhol, né? Vogal fraco, semivogal são duas, I e U. Ou seja, o que diz aqui? Primeiro, as vogais fortes, quando há um encontro vocálico, ou seja, quando há um encontro de duas vogais na mesma palavra, vamos lá. Conceito, ó, vogais fortes. Elas nunca
ficam na mesma sílaba. Elas se detestam, não se gostam, elas nunca ficam na mesma sílaba. Não pode. As semivogais é o contrário. Quando as semivogais se encontram com uma vogal forte ou entre elas na palavra, elas não podem ficar sozinhas numa sílaba, tá? Elas são carentes, ó. Não podem ficar sozinhas, desamparadas e desacompanhadas das suas coleguinhas vogais. Tá? Então, esses dois conceitos vocês têm que ter muito bem em mente. Vogais fortes nunca ficam juntas na mesma sílaba. Semivogal, elas não podem ficar sozinhas numa sílaba. Bem? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos testar isso, hein? Vamos ver se isso aí é verdade. Vamos olhar para a palavra... Opa, perdão. Palavra aéreo. Aéreo. Bueno, como é que a gente separa? Ó, vamos dar uma olhada. Ó. Primeiro, já começa aqui. Ó. O A com o E, lembram? São duas fortes. Então, separamos as duas. Ó. AE. E o E do O, a mesma coisa. Ó. Esta aqui é a separação silábica da palavra aéreo. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está a sílaba tônica? Alguém me responde aí no chat, onde é que está a sílaba tônica de aéreo? Ninguém vai me responder? É sério isso mesmo? Botei gravata outro dia. E, muito bem, senhorita Brenda. Olha aqui, ó. É aqui que está a nossa sílaba, ó. Tá? Na letra E. Ela é a antepenúltima, né? Então nós temos que acentuar a nossa palavra aéreo. Agora, cuidem uma coisa. Quando perguntarem para vocês o motivo de acentuação da palavra aéreo, não é porque está na antepenúltima e vai lá marcar, é uma esdrúcula. Não. A acentuação dela é decorrente da separação silábica. E a separação silábica ela se dá por causa da divisão do hiato. Então, esse tipo de palavra aqui, ela é ocasionada, a acentuação ocasionada pelo hiato. Tá? Outra palavra legal de trabalhar é essa aqui, ó. Os mais desavisados leriam hero, né? Mas não é, tá? Essa aqui é aula de espanhol. Ó, héroe, né? Héroe é a nossa palavra. Bueno, que é herói em espanhol. Héroe, a gente primeiro, obviamente, separa aqui, né? O E. Agora vejam bem o som, né? Héroe. Praticamente, pelo som, a gente não dividiria essa última palavra aqui. Essa última sílaba, perdão. Mas nós temos o quê? Duas vogais fortes. Então, sim, somos obrigados a separar. E a separação fica assim, a separação silábica. Pergunto a vocês, onde está a sílaba tônica da palavra héroe? Tarará, tarará. Onde está a sílaba tônica da palavra héroe? Brenda vai no E de novo?
Eu falei herói ou falei herói? Eu falei herói, né? Dica, quem mais quer retificar a tua resposta? Quem mais se habilita? Vamos lá, vamos acordar, gente, vamos acordar. Tá friozinho, mas atenção, no primeiro E. Então esta aqui é a sílaba tônica, perfeito. Ou seja, herói. Notem que, de novo, caímos na antepenúltima, né? Então nós temos que, olha aqui, ó, acentuar, herói, tá? E de novo, lembro vocês, uma palavra dessa aqui, a acentuação dela se dá por ser pela regra do hiato e não por ser esdrúxula, tá? Então cuidado com essas pegadinhas aí. Ainda sobre hiato, olhem essa palavra aqui, ó. Ruído. Ruído. Pela palavra, pela sonoridade, né, pelos fonemas contidos na palavra, seria ruído, certo? Porém, o que a gente viu? Que uma vogal fraca, ou a semivogal, ela não pode, quando estiver acompanhada de outra vogal aqui, ela não pode estar sozinha numa sílaba. Então, não se ela é a mais forte ou se é a mais fraca da palavra inteira. Elas não podem ser separadas. Então, olha aqui, ó, vocês terão aqui separação silábica assim. E aí eu pergunto para vocês, a palavra, a sílaba tônica está na primeira ou está na última sílaba? Desculpa, está na penúltima ou está na última sílaba? Está na penúltima, né? Penúltima sílaba, acabou em vogal, isso aí, Brenda, na penúltima. Acabou em vogal, não acentua, lembrem lá a regra da paroxítona. Vejam que as regras, elas se interligam, mas sempre, tá? Isso aí é outra dica, a do hiato prevalece sobre as outras. Então, nesse caso, ela não vai ser acentuada. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra situação. Olha aqui a palavra. Isso só para lembrar vocês, ó. A palavra escrita aqui é família. Família, como é que ela se separa? Né? Já que o I não pode sair daqui do A, certo? Qual é a minha sílaba tônica? Aqui, ó. Tá? Vai acentuado? Não, porque é terminado em vogal. Regra da paroxítona. Tá bem? Vou chamar a atenção de vocês para uma aqui, ó. Esta matéria aqui, ó, é muito importante para muita gente aí. Biologia, certo? Vejam bem como é que eu pronunciei. Biologia. Ouvindo a minha pronúncia, eu quero que vocês me digam qual é a vogal, dentre todas as vogais que aqui estão nessa palavra, qual é a vogal mais forte que vocês conseguem identificar na minha pronúncia? Biologia. Qual é? É o primeiro I, o primeiro O, o segundo I ou é o A? Tempo. Biologia é a palavra. Onde é que está? Está no segundo I. Beleza, maravilha. Está no segundo I. É a vogal mais forte de todas as existentes na palavra. Então vamos lá, com essa informação a gente divide dessa forma. Olha aqui, ó. Bio, né, tem que estar junto, né? Lembrem que o I não pode estar separado. O Ló tá na dele, tá de boa. Agora aqui, ó.
Biologia. Tá, mas, ô professor, falou que a vogal forte é o A. Mas como é que o som mais forte é o do I, que é a vogal fraca? Bom, mas aí é o seguinte, o que acontece nesses casos? Quando I ou U estiverem junto a outra vogal forte, e eles, I ou U, forem o mais forte de todas, vocês acharam que ia dizer outra coisa, né? O mais forte da palavra inteira, como é que eu faço ele ser mais forte que o forte? Eu vou acentuar o camarada. E acentuando o camarada, ele fica forte. Se ele fica forte, ele tem que ser separado na divisão silábica. Tá? E notem que, olha aqui, ó, em tese não deveria ser acentuado, mas neste caso acentua. Biologia acontece isso, geografia acontece isso. Tá bem? Vou mostrar algumas questões para vocês. Por exemplo, nomes próprios no espanhol, eles acabam sendo adequados às regras de acentuação. Por exemplo, olha aqui o nome próprio, ó. Maria. Maria, onde é que está minha vogal tônica da palavra inteira? Está no I, né? Não é Maria, nem Maria. É Maria. Sendo Maria, o que eu faço para ele ser mais forte que o A? Acento. Né? Olhem aqui, ó, outro nome próprio. Raul. Né? Raul. Olha aqui, ó. Qual é a minha vogal tônica? É Raul ou Raul? É Raul. Então, o Raul, que acaba sendo a minha vogal tônica no U, ele tem que ser mais forte que o A. O que eu vou fazer? Acento no Raul. E como é que ficam as respectivas divisões silábicas? Deixa eu colocar aqui, bom. Acabei não deixando espaço para Maria. Olha aqui, ó, a divisão silábica do nome, ó. A. Divisão silábica de Raul. Raul. Bem? Então notem. Dicas, tá? Para vocês. Das palavras, olha aqui, palavras como quem vê direto aí La Casa de Papel, você que vê que os caras, por incrível que pareça, não vi até hoje um capítulo da Casa de Papel. Eu sei, podem me xingar, horrores, mas não vi ainda. Mas olha só, uma expressão muito usada na Casa de Papel, usada na Espanha como no sentido de, e aí cara, né? É o tio, olá tio, né? E aí meu, qual é que é? Tio, que também quer dizer tio, irmão do meu pai, irmão da minha mãe. Tio. Assim como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha aí, geografia, biologia. Que outra coisa temos? Psicologia, sabedoria, né? Que é a sabedoria. Então, todas as palavras, e aí vai como dica, todas as palavras terminadas, ó, ia, io, ua, né, uo, ou seja, sempre quando tiver o i ou u junto de outra vogal forte e ele, i ou u, for o cara da palavra, vocês vão acentuá-los. E a regra que determina essa acentuação, pode marcar lá, é o hiato. Tá bem? Entendido?
palavrinhas, ó, bastante comuns em textos e tudo, ó, são palavras, e até como faz parte do vocabulário, ó, grua. O que é grua? Grua é o nosso guindaste. É uma grua. Inclusive muda até o gênero. O guindaste, la grua. Grua, olha aqui, ó. Fica horrível, inclusive, visualmente, mas a separação silábica é assim. Grua. A mesma coisa, outro aqui, ó. Duo. Duo quer dizer dupla, né? Dupla dinâmica, Batman e Robin. Em espanhol é el dúo dinámico. Seria el dúo Grenal, a dupla Grenal, né? Dúo Grenal. Né? E o duo é a mesma coisa, ó. Duo. Assim como rio. Certo? Então se atentem para isso. A regra que determina essa acentuação é a regra do hiato. Bueno. Último tópico de acentuação se refere às palavras. Tem muitas palavras que se escrevem da mesma maneira no espanhol que no português, ou muito parecida a ela, muitas vezes é a mesma grafia, que significam a mesma coisa, porém elas trocam a sílaba tônica. Essas palavras são chamadas de heterotônicas. O quadro hoje está dançando, não, aqui. Heterotônicas. Tá? Então são aquelas onde a sílaba tônica muda do português para o espanhol, do espanhol para o português e vice-versa. Tá? Bom, algumas clássicas, né, que acontecem isso. E como é que isso pode ser, antes disso, como é que isso pode ser pedido no vestibular para vocês? Bom, as heterotônicas, vocês precisam decorar quais são? Não, não precisam. Apesar de que com a leitura que vocês fizerem, com a prática de exercícios, vocês vão pegando o traquejo. E tem algumas coisas que vocês já vão se antenar, não precisa nem pensar em regra, vocês já vão se ligar no instalar de dedos. Tá? Mas, como é que é pedida a questão? Cortou o áudio. O que são as heterotônicas? Ok, então vamos lá, vamos repetir. Heterotônicas são aquelas palavras em que a sílaba tônica muda do espanhol para o português, do português para o espanhol. Tá? Ou seja, elas são escritas da mesma forma ou muito parecidas, têm o mesmo significado, porém muda a sílaba tônica. Tá? Como é que elas podem ser pedidas para vocês nas provas? Não precisa decorar toda a relação, como eu falei para vocês. O que precisa saber? As regras que nós vimos até aqui, para saber se elas são ou não. E aí eu vou dizer para vocês, olha aqui, ó, e aí apresentar algumas clássicas, tá? Como essa aqui, ó. Pegar uma das palavrinhas uma palavrinha muito dita hoje, entre ontem e hoje, né? Para nós, academia, e academia também significa, para nós, entender significados em português, né? O local onde a gente pratica ginástica, que é o termo mais usado, né, para academia, ou também academia na questão universitária, na questão de estudos. Tá? No espanhol, ela só serve para a questão de estudos, tá? Não serve para a questão de ginástica. Só como curiosidade, a questão, as academias de ginástica e musculação, esses são gimnásios, tá? Quase um ginásio, tá bem? Mas vamos voltar para o foco aqui, que é a palavra que em português é a... Bueno, vejam bem que se fosse academia também em espanhol, como a gente acabou de ver na regra do hiato, o I seria tônico, né?
Então seria ele deveria ser acentuado, mas ele não está acentuado. Opa, então pera lá um pouquinho, né? Como diz o Cirão da Massa. Poderia ser academia. Não pode ser porque não está acentuado, deveria estar acentuado se ela fosse uma proparoxítona. Também não é academia, porque também ela seria uma sobresdrúcula. Sobrou este camarada aqui como sendo a tônica. E então a gente tem academia. Tá? Em espanhol, da sílaba tônica, academia. E como dica também para vocês, até porque são palavras que estão muito na moda, pandemia, epidemia, ou seja, todas as palavras que terminam com demia em português acabam sendo demia em espanhol. Tá? Citei as 3 mais faladas no dia de hoje, pelo menos, quando academia, pandemia e epidemia. Tá? Outra clássica que aparece para nós não sei se tem alguém aqui na sala que quer seguir essa carreira, mas essa carreira aqui, vou seguindo aqui no Brasil, é fisioterapia, né? Agora vamos analisar a fisioterapia, porque assim ela está escrita corretamente em espanhol. É a mesma escrita, lembrem-se, né? Agora olha aqui, ó. Se fosse fisioterapia, teria que estar no I. A gente já viu a regra do hiato, ia, teria que estar acentuado. Fisioterapia, a mesma coisa, ó, deveria ser acentuado aqui, daqui para trás. Agora, a pronúncia dela é fisioterapia. Sobra aqui a sílaba tônica. Então, fisioterapia. Lembrem-se que indica, ó, todas as palavras que terminam em terapia em português acabam sendo terapia em espanhol, tendo alterado a sua sílaba tônica. Fisioterapia, quimioterapia, radioterapia. Tá? Então, sempre todos nossos terapias são terapias em espanhol. Tá bem? Outras palavrinhas que a gente tem também nessa finaleira para chamar a atenção de vocês são as especialidades médicas, né? Ou da área da saúde, na verdade. Quem quer ser odontologista, quem quer ser pneumologista, quem quer ser cardiologista, quem está estudando para isso. Bueno, olha só, vocês querem ser alguma coisa gistas, né? Oncologista, cardiologista, pneumologista. Pois bem, todos vocês gistas serão ólogos em espanhol, tá? E aqui vamos lá os exemplos, né? Cardiologista, ó, cardiologista. Qual é a minha sílaba tônica no cardiologista? Aqui, ó, penúltima, né? Cardiologista. Em espanhol, cardiólogo. Olha aqui para onde é que foi parar, ó. Onde é que foi parar minha sílaba tônica? Lá na penúltima. E acentuado porque é uma proparoxítona. Tá? Então, a mesma coisa. Vamos mudar a especialidade aqui. Eu achei que eu pudesse ter essa capacidade de usar o mesmo quadradinho, não vou ter. É pneumologista. Aqui, ó. E como é que é em espanhol?
É assim mesmo, tá? Já vão se acostumando quem tiver afim, ó. Neumólogo. Olha aqui onde é que tá, ó. Foi lá para a antepenúltima de novo. Tá? Então, vejam bem também esses casos de especialidades médicas. São 3 casos que vocês podem nem se importar com o radical. Tem essa terminação, denia, terapia, iólogo. São chamadas heterotônicas. Vocês têm uma vasta lista de heterotônicas também na apostila. Tá? Tem algumas em que elas são bem conhecidas de vocês. E elas vão ser pedidas, como eu falei para vocês, da mesma forma. Muitas delas vocês vão tentar identificar, tá, mas ela é acentuada, por que acentuada? Elas não vai ser perguntado para vocês, elas não são acentuadas por serem heterotônicas. Tá? É apenas uma consequência. Heterotônica, na verdade, é porque só modifica do português para o espanhol a sílaba tônica, só por isso. Mas não é uma justificativa para a acentuação das palavras, isso quero deixar bem claro. Tá? Vocês vejam ali, cardiólogo, ela é acentuada por ser uma proparoxítona, não por ser heterotônica. Heterotônica acaba sendo uma consonância. Tá bem? Então, a heterotônica não é justificativa para a acentuação. É apenas uma consequência. Tá bom, gente? Dúvidas? Quero dúvidas. Não? Bueno. Meus queridos, vamos fazer o seguinte. Essas explicações aqui estarão disponíveis para vocês no nosso grupo do Face, tá? Nos famosos e já clássicos slides. Estarão para vocês também ali, vai estar o gabarito, tá? Se eu não estou enganado, são exercícios da página 13, pode ser da apostila, não estou com ela aqui agora em mãos, mas se eu não estou enganado, a página 13, tá? São os exercícios de acentuação, tá? Então, por favor, façam aí esses exercícios já para a semana que vem. Tragam dúvidas, eu estou à total disposição de vocês nas nossas redes sociais, aí, enfim, vocês podem me achar facilmente, tá? E, se for o caso, vou chamar a atenção de vocês para alguma outra questão que eu achar pertinente na próxima aula, tá certo? Bueno, não havendo dúvidas, matéria dada sobre acentuação, façam os exercícios, lembrem-se que o estudo da língua estrangeira, ela se dá através da prática dos exercícios, tá? Então, façam exercícios, chamem seus amigos aí, seus colegas aí para as lives, lembrem-se, as datas estão sendo confirmadas de 11 questões, só errei uma atual. Graças, senhorita, maravilha, que bom, isso aí é um trabalho conjunto, todo o mérito é teu. Na verdade, assim, as datas estão sendo confirmadas das provas, elas vão ser ali adiante confirmadas, efetivamente as datas, elas não vão passar do final do ano. Então, vão ser, quando chegar lá nas provas, a gente tem que estar preparado, mais preparado que os outros. Então, vamos lá que é selva, tá, gente? Então, muitíssimo obrigado, tá? Fiquem bem, estudando, não percam o foco. E até quarta-feira que vem, tá? Ó, beijo para todos. Hasta el miércoles, senhores e senhoritas. Tchau, tchau.